aqui. Então, bora lá, vamos começar aqui. Deixa eu tirar aqui da frente. Bom, eu sou o Márcio Okabe, eu já faço essa palestra de neuromarketing algumas vezes. Eu fiz pelo Sebrae Bahia, foi bem legal. Em 3 cidades, Salvador, Camaçari e Alagoinhas. E aí o neuromarketing eu estou estudando há um bom tempo, mas eu vou me apresentar aqui o que é que eu tenho feito de mais novo, além do marketing, do neuromarketing. Na verdade, eu me apresento hoje como origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Eu tenho várias palestras e neuromarketing é um desses temas. Vocês estão vendo aqui a telinha direitinho? Sim, estou vendo. Né? Então, aqui está eu, minha esposa e um rapaz, um origamista talentoso, numa oficina que a gente fez lá no Sesc Paulista. E eu tive um prazer de conhecer o Philip Kotler, não sei se vocês sabem, ele é um dos gurus do marketing, né? Isso foi em 2010, no HSM 2010. Mas, né, o marketing mudou bastante, agora tem muita novidade aí para a gente poder aprender. E uma curiosidade, eu sou um japonês baiano, né? Eu gosto muito dessa foto. Já foram para a Bahia, vocês, não? Já, Porto Seguro. Então, mas essa foto aqui é em um lugar que não é tão conhecido, ali perto de Salvador, chamado Rio Jacuípe. Então, foi bacana, porque quando eu fiz a palestra lá, foi bem interessante, né? Porque eu estava lá na minha terra natal. Bom, mas vamos lá. Neuromarketing, quando a gente pensa em neuromarketing, algumas pessoas lembram do cérebro analítico e do cérebro criativo. Porque hoje você divide, é muito comum as pessoas pensarem cérebro esquerdo e cérebro direito. Eu vou deixar só no mute aqui, vou deixar um mute aqui só para não entrar o som, tá? Qualquer coisa vocês podem desativar o mute para falar, tá? E é muito comum você pensar em cérebro analítico e cérebro criativo, ou seja, um cérebro mais racional e o cérebro da criatividade. Só que o neuromarketing, ele divide o cérebro em 3 partes. É o cérebro racional, que é o neocórtex, o cérebro emocional, o límbico, né? E que é o cérebro das emoções, né? Vocês já assistiram Divertidamente? Deixa eu só liberar aqui o áudio, né? Eu perguntei, mas pronto. Vocês assistiram Divertidamente? Conhece esse filme, esse desenho? Sim. Então, esse desenho é uma verdadeira aula de neuromarketing, né? Porque são as emoções que controlam, né, a menininha. E aí, por último, você tem o cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. E qual é o grande dilema? O grande dilema é que 95% das nossas decisões, elas são inconscientes, quer a gente queira ou não. Esse número varia, tem gente que fala, não é 95, é 85, mas não vou entrar nesse mérito, porque eu também não sou um especialista, um estudioso profundo no neuromarketing. O importante é que grande parte delas, realmente, a gente não toma a decisão de forma consciente. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o pessoal que é fanático pela Apple, né? Pessoal, estudos mostram que quando um fanático pela Apple vê a logomarca da Apple, ativa as mesmas áreas cerebrais que é ativada quando um religioso faz uma oração. Então, você imagina o grau de fanatismo que pode chegar, né? Esse carrinho aqui, vocês conhecem? Chama Mini Cooper. Quando as pessoas olham esse carrinho, elas pensam vários adjetivos, né? Bonito, charmoso, esportivo, caro, estiloso, bonitinho, fofinho, né? E tem estudos de neuromarketing que mostram que quando as pessoas olham para essa forma desse carro, elas lembram de um bebê. Então, elas ativam as mesmas áreas cerebrais que é ativada quando você olha o rosto de um bebê. E se você olhar realmente, né, todo redondinho, bonitinho, então daí você começa a imaginar até onde pode chegar estratégias de neuromarketing quando aplicadas para convencer e para fazer as pessoas tomarem decisões.
Agora, por que usar o neuromarketing? Porque a gente tem um excesso de informações hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Que a gente vive um mundo cheio de informações e que a gente não consegue tomar decisões rápidas. E hoje, o marketing tradicional é esse jeito aqui, né? Você joga informação e quando o neuromarketing é bem preciso, é como eu gosto muito dessa imagem, né? Um funil, né? Então, as pessoas não têm tempo. Então, se você não faz elas tomarem uma decisão mais assertiva na sua direção, né? No seu interesse, você vai perder cliente. E quais são as ações de um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais instintivo? Ele tem algumas ações, que são poucas, que é fugir, ou seja, quando você se depara com alguma coisa que te dá medo, você foge. Aqui um pequeno videozinho aqui, vou passar um pouquinho, mas isso aqui é mais legal quando é ao vivo, sabe? Opa, pronto. Então, a gente quando toma susto, quem está tomando a decisão é o cérebro reptiliano. Então, é fugir, lutar, comer ou sexo. Então, são os 4 estímulos do cérebro reptiliano. Uma coisa interessante, vou voltar aqui para o fugir, eu costumo ficar imaginando o seguinte, uma cena, né? A noiva, ela vai para o casamento e chega um momento lá perto de uma poça de lama que um carro vai atropelar ela. O que vocês imaginam? Ela pula na lama ou ela fica parada? Se for o cérebro racional, ela não vai pular na lama com vestido branco, mas quem faz ela pular na lama é o cérebro reptiliano. Então, eu costumo fazer essa brincadeira para as pessoas imaginarem que quem salva a nossa vida é o cérebro reptiliano. E quais são os 6 estímulos que vocês podem fazer para esse cérebro? Que são os estímulos do cérebro reptiliano. Ele é muito egocêntrico, então ele precisa ter um estímulo para ele se ver no centro. Então, uma foto dessa faz com que você se estimule como se você estivesse na bicicleta. Então, qual é a palavra que a gente mais gosta de ouvir? Vamos refletir um minutinho. As pessoas gostam de ouvir o nosso nome. Então, eu estou aqui falando com a doutora Maria, né, o Maria, e a Carol, a Ok. Então, e eu sou o Márcio Okabe. Então, a gente sempre gosta quando a gente ouve o nosso nome. Então, essa é um dos estímulos, é o egocentrismo do cérebro reptiliano, o contraste. Ele precisa haver contraste, então você não pode dar 10 opções. Então, tudo que dá contraste é importante. Ele é tangível, ele precisa sentir. Eu gosto muito dessa foto aqui do rapaz com Fitness Company. Início e fim, essa é outra coisa importante. É que nem o primeiro beijo e o último beijo. O cérebro reptiliano ele não consegue lembrar muito o meio do caminho. Então, se você vai fazer um evento, o início tem que ser muito bom e o final também tem que ser ótimo. Mas no meio do caminho ali, você pode deixar a coisa um pouquinho, algumas dinâmicas que não são mais chatas tem que ficar no meio, porque as pessoas vão lembrar do início e do fim do seu evento. As pessoas são muito visuais, ou seja, isso desde a época das cavernas. Então, você estimular o visual, gosto muito dessa foto aqui também, fico imaginando, contra a fumaça, né, contra o cigarro. Opa! Então, como a gente, na época, desde a época das cavernas, o maior estímulo era o visual, então é um dos estímulos mais importantes para a sobrevivência. E as emoções, aqui está escrito bem pequenininho, não dá para ler, mas é uma campanha contra o uso do celular. Então, está escrito, don't talk while she drives, não fale enquanto ela dirige. Então, uma campanha para você evitar ligar para alguém sabendo que essa pessoa está dirigindo. Quais são os 4 passos do neuromarketing? Você identificar a dor ou problema da pessoa, dizer quais são os diferenciais, demonstrar seus ganhos,
e entregar para o cérebro reptiliano. Eu vou passar um trechinho de um desenho aqui que eu adoro também, e daqui a pouco a gente conclui. Isso daqui é um filme que o ratinho, o sonho dele é ser cozinheiro, chama Ratatouille. E aí, só para contar um pouco do spoiler, é quase uma das últimas cenas do filme, e esse crítico de restaurante, ele é 100% racional, então ele geralmente acaba com os restaurantes que ele vai fazer a degustação. Tira a meia, Mariana, não encarga essa meia, não. Ele chega machucado quando era criança e ele remete às memórias de infância. E aí, não preciso dizer o resultado, ele aprova o restaurante. Eu acho muito bacana essa cena. Desculpem dar o spoiler para quem não assistiu o desenho, mas vale a pena. Opa! Então, deixa eu... Vocês tinham assistido já esse desenho? Deixa eu abrir aqui o microfone um pouco. Vocês já conheciam esse desenho ou não? Eu não. Não? Então, mas eu gosto muito dessa cena, porque quando eu fiz o neuromarketing, eu fiz esse curso de neuromarketing em 2013, quando eu estudei com o Marcelo Peruso, lá em Curitiba. Foi em 2013, quando eu fiz um curso de 3 dias de neuromarketing. Eu achei fenomenal porque, no caso da... Link, põe lá no... Tá limpo. No caso desse desenho, que a pessoa é extremamente racional, lógico, para o marketing, para o marketing é uma estratégia, mas para qualquer situação, até a doutora Maria é médica, por exemplo. Então, às vezes você precisa convencer o paciente que é importante alguma coisa. Então, se você trabalha no neuromarketing, você consegue fazer as pessoas tomarem decisões que muitas vezes, de forma racional, ela não tomaria. Mas vamos continuar aqui. Precisando, vocês podem tirar do mudo e falar, ok? Qualquer momento. Outra coisa importante, você vende o que ou por quê. É muito comum, esse livro aqui, esse livro não, o Simon Sinek, ele tem uma palestra chamada Círculo Dourado, no TED. E ele tem essa frase que eu acho fenomenal, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, ele tem uma coisa chamada Círculo Dourado, ele explica basicamente o seguinte: a Dell é uma empresa que vende o quê? Ela explica o que o computador tem. A Apple, ela vende por quê? Ela vende o Think Different. As pessoas querem a Apple, apesar de não entenderem exatamente tudo que está lá dentro. Então, a estratégia de você fazer o marketing do o que vocês entregam, como que vocês fazem, depois o cliente decidir por que ele vai te contratar, a Apple faz o contrário, ela já faz o porquê. As pessoas querem a Apple mesmo sem entender exatamente racionalmente o motivo. Então, isso eu acho muito legal, porque isso daqui é neuromarketing, é um cérebro reptiliano que toma decisão. Aí você pode ter o como, né? É o cérebro límbico, e o que é o cérebro racional. Então, nosso desafio, entrou aqui a Solange, tudo bem, Solange? Então, nosso desafio quando pensa em neuromarketing é como que você começa uma formulação de proposta de venda de algum produto, algum serviço, que vai no porquê das pessoas. E aí a gente entra no que a gente chama de love marks, que são marcas que você ama, né? Então, qual o desafio? Pessoas aqui,
auto-amor e auto-respeito, ou seja, marcas como a Apple estão posicionadas nesse quadrante. Agora, produtos esqueci o nome daquela loja, AliExpress, né, da China. Vocês compram a gente compra pelo preço, né? Então, baixo amor e baixo respeito. Então, você tem esse quadrante. O nosso desafio é conseguir atingir esse ponto de ser uma Love Marks. Gente, eu vou começar a falar do livro As Armas da Persuasão, que são os 6 princípios psicológicos que fazem e influenciam as nossas decisões. Mas eu queria abrir para a gente conversar um pouquinho entrou uma pessoa nova aqui, a Solange, queria conversar um pouquinho com vocês para vocês comentarem um pouco alguma situação, alguma dúvida. Espera aí. Quem se habilita? Quem quiser ligar o vídeo também, não tem problema, tá? Solange, a gente está gravando tudo, tá? Ok. Espera. Solange está com o microfone, sim, ativo. A Carol, tá, ok. Carol também tem o microfone. Respondendo a pergunta, mais a minha parte, eu comecei a estudar, eu já li esse livro. Eu li até no livro de férias aí do início do ano, mas para conseguir lidar com os desafios da área empresarial aí, dificuldades para facilitar o relacionamento com os colegas de trabalho e inclusive com os pacientes também. Muito bom. Eu tive um aprendizado bem grande com essa leitura. É fenomenal esse livro. Esse livro eu soube há uns 10 anos atrás, aí não comprei. Aí depois que eu comprei, eu falei, gente, devia ter comprado esse livro há mais tempo. É bem legal. Eu gostei bastante. Inclusive, ele explica muito das estratégias. Não sei se algum de vocês já comprou algum desses infoprodutos bem caros que tem no mercado. E algumas pessoas que falam são bem persuasivas, né? Sim. Você já comprou? Não. Com certeza. Você já comprou algum produto desses infoprodutos? Já. Ah, é? Pode falar qual foi? Vou deixar isso para lá. Deixa, a gente fala depois que terminar a gravação. Tá. Tá bom? Tá joia. Eu também falo o que eu penso desses infoprodutos. Mas vamos lá. Alguém mais quer comentar? Que eu vou começar a falar aqui do livro. Tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompem, não tem problema, tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Como eu falei, são 6 princípios psicológicos que influenciam as decisões e eu vou dar aqui minha visão do resumo do livro. A primeira delas é reciprocidade. Toda vez que alguém te chama para te dar um presente, a gente se sente obrigado a devolver esse presente, certo? Cadê o meu mouse aqui? Reciprocidade. Então, o que é interessante? No livro ele fala que os Hare Krishna, eles abordavam as pessoas e tinham uma certa dificuldade de conseguir fazer que as pessoas ouvissem para eles fazerem a doação, comprar lá o livro deles. É o que eles começaram a fazer, começaram a dar uma rosa de presente. E aí imagina, né, você recebe uma rosa de presente, aí você quase é obrigado a parar pelo menos e dar aquele tempo de atenção. E aí aquele tempo de atenção é o que fez aumentar muito as doações. Logicamente, depois de um tempo, as pessoas ficaram meio imunes, porque aprenderam que era uma estratégia. Mas, talvez vocês não me conheçam ainda, mas o origami está se tornando cada vez mais o meu principal negócio. Então, aí eu posso usar essa estratégia e uso. Muitas vezes eu vou nos eventos, dou um origami de presente, e você cria um certo compromisso. Então, se eu quero depois falar com a pessoa, eu entro em contato, quero marcar uma reunião, é mais fácil que ela ganhou um presente meu, foi origami. Então, isso é uma estratégia de reciprocidade. Festa de aniversário, não preciso falar, né? Quem tem filho sabe. A pessoa convidou, você quase é obrigado a convidar de volta. Uma coisa que é muito interessante, tem empresas que usam estratégia de visita gratuita, né? Aqui em São Paulo tem a Europa, Filtro Europa, né? Eles marcam a visita gratuita e usam toda a estratégia de persuasão.
Eu achei interessante porque depois que eu li o livro, teve uma visita gratuita, eu aceitei a visita, a pessoa veio, falou um monte de coisa e depois eu agradeci e não me senti obrigado em nenhum momento a fechar nenhum negócio com a pessoa. Então eu fiz um teste e eu percebi que já estava ficando imune a essa estratégia. A outra estratégia, que eu acho incrível também, é compromisso e coerência. Casamento é um dos maiores compromissos da nossa cultura, né? Então, você imagina, né, todo aquele a festa, a cerimônia, então isso é importante, porque cria um compromisso para você, né, tudo bem que tem gente que não dura muito tempo, mas é um compromisso. Então, uma estratégia que é interessante, por exemplo, se a pessoa vai num curso, numa palestra gratuita, e você tem um formulário de interesse. Vocês já foram em cursos e aconteceu isso, né? A pessoa fala, não, já vamos preencher um formulário de interesse para o próximo. Essa é a estratégia de compromisso e coerência. Ele faz com que você preencha, você se envolva, você assine um papel. Então, você criar esse tipo de estratégia, por exemplo, até para, por exemplo, a doutora Maria é médica. Vou pegar um exemplo. De repente, você quer que o paciente tenha um compromisso. Aí você pode até escrever e bolar algum acordo para ele assinar que ele vai se comprometer com aquelas novas práticas, novos hábitos. Uma coisa interessante no livro, ele fala que uma ONG fez o seguinte teste de compromisso e coerência. Uma semana antes, uma pesquisadora foi e passou em várias residências perguntando se as pessoas ajudariam uma ONG que tivesse uma causa ambiental, por exemplo. Não lembro se era ambiental. Aí, o que é que essas pessoas respondem numa situação de pesquisa? Geralmente, elas respondem que sim, elas vão ajudar. Aí, uma semana depois, coincidentemente, uma ONG ambiental veio pedir doação para essas pessoas que foram pesquisadas. O que aconteceu? Aumentou muito a taxa de conversão, porque você criou compromisso com a pesquisa. Então, você tem reciprocidade, compromisso e coerência. A aprovação social é um dos mais incríveis. Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo. Eu vou pular um pouquinho, porque como é online, né, é mais chato a gente ver o vídeo todo. Depois vocês veem o vídeo por inteiro. Não sei se vocês conhecem esse vídeo, o primeiro seguidor. Ele é usado eu já vi ele em outros tipos de curso, mas eu vou passar aqui para vocês um pedaço. Tem um cara maluco lá dançando, ninguém está vendo. Essa aqui é o primeiro seguidor, o maluco que vai atrás do doido. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Opa, peraí, gente, desculpa. Pulei muito. Peraí. Foi mal. Olha só aqui. Então, aqui o que ele mostra? Que é interessante a gente pensar o seguinte. Opa, entrou aqui o Diego, deixa eu ver. Diego, a gente está gravando, viu, Diego? Estou falando aqui das armas da persuasão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto muito de dançar, mas casamento. Às vezes toca alguma música com qualidade duvidosa, né? Não vou falar, acho que é gosto, né? Mas o que acontece? Às vezes a pista está vazia, mas aí começa a entrar um, começa a entrar outro, começa a entrar outro. De repente, muita gente está dançando e pouca gente está nas mesas. O que acontece? Quem está na mesa começa a se sentir incomodado. Então, essa estratégia de aprovação social é fenomenal, porque se está todo mundo tomando uma decisão, você se sente incomodado de não tomar aquela decisão. Então, é a boiada, né? Síndrome da boiada.
Então, você tem reciprocidade, compromisso, coerência e aprovação social. Então, como você pode trabalhar para gerar isso quando você quer alguma coisa? Eu vou dar um exemplo muito legal também de aprovação social. Teve um evento que eu ajudei a organizar, que era uma palestra de psicologia positiva, e o Helder Camei, um grande nome aí nesse tema, psicologia positiva, ele fez o lançamento do livro dele no dia da palestra. Aí o que aconteceu no final da palestra? Várias pessoas começaram a fazer fila para comprar. Então aí um monte de gente comprou. Então isso é uma estratégia também muito boa. Você forma a fila, as pessoas se sentem meio aprovação social, né? Tá todo mundo comprar, eu também vou comprar o livro. Se quiser perguntar, pode ficar à vontade, viu, gente? Comentar. Outra estratégia muito forte, afeição. Que tipo de empresa usa com muita força esse tipo de abordagem? As redes de marketing multinível, as redes de venda por distribuidoras, por representantes, elas usam a afeição que as pessoas têm para fazer a venda. Então, é bem interessante esse tipo de estratégia. Agora, deixa eu falar uma história muito bacana aqui. Como eu falei, eu sou de Salvador, isso daqui é uma foto, lembra? Meu filho está aqui do lado, meu filho mais velho. E veio um vendedor e eu já estava pronto para pedir, dizer que a gente não queria comprar nada. Aí ele veio e falou a seguinte frase: se não der negócio, dá amizade. Bom, na hora, eu fiquei em ação. Aí o que ele fez? Antes que eu pudesse ter uma reação, ele pegou um chaveirinho e deu para o Caio, que era menorzinho. Ele usou o quê? A estratégia da reciprocidade. Aí eu falei assim, caramba, agora eu desisto. Vou observando, vou aprender com quem sabe. Aí o que aconteceu? Minha esposa perguntou quanto custa um colar. Aí eu falei, ferrou, vai vender. Aí o que ele fez? No lugar dele falar o preço de um colar, ele falou o preço de 3 colares, de um kit. E no final ele vendeu 2. Então, olha que interessante, usou afeição, usou reciprocidade, e ele usou uma técnica muito interessante de preço. Deixa eu só manter aqui na tela para explicar. Isso é uma coisa muito interessante, chama ancoragem de preço. Quando você vai numa loja, a pessoa vai comprar meia, gravata e terno. Qual é o primeiro que se mostra? O primeiro que se mostra é o terno, que é o mais caro. Você cria uma ancoragem de preço. E aí depois, quando a pessoa for perguntar o da gravata e da meia, vai achar meia barata. Então, essa é uma estratégia interessante também para você falar de pacotes, produtos. Você passa primeiro o valor mais alto, o kit de luxo. E depois você vai diminuindo. Então, essa é uma estratégia muito interessante. Então, a gente vem agora em autoridade, que é a roupa é um símbolo de autoridade. E, então, uma coisa muito importante. Eu tive a chance de estar com o Philip Kotler, que é um dos gurus do marketing, né, do mundo. Aí eu estava aqui dando umas dicas para ele, né, eu falo brincando. Mas, na verdade, você não pode perder a oportunidade de tirar uma foto. Mas a foto, gente, ela não passa tanta autoridade. O que eu costumo dizer é que se a situação permitir gravar um pequeno vídeo e a pessoa fazer algum depoimento para você, não pode perder. Também é fundamental, porque isso passa autoridade. E, por último, a velha e conhecida estratégia da escassez, vagas limitadas, tempo limite. Então, na internet, eu acho ótimo quando a pessoa fala vagas limitadas no curso online. Curso online, gravado em vídeo, por que vai ter vagas limitadas? Tempo, né? Então, a gente vê muito isso, né? Vai acabar, né? Então, tem algumas estratégias de venda online, vocês já viram, que é aquela estratégia, deu aula gratuita, depois, de repente, está vendendo e quando você olha, você quer comprar porque vai terminar meia-noite. Então, está usando a estratégia da escassez. E a gente acaba caindo em todas elas, né? Então, gente, está quase acabando essa parte da conversa. Então, só para complementar, a gente falou neuromarketing, a gente falou de armas da persuasão, mas
eu queria falar um pouquinho de inovação. Por quê? Porque eu admiro muito esse cara. Esse cara aqui, Steven Sasson. Alguém de vocês sabe quem é? Eu acho que ninguém vai adivinhar. Ele foi o inventor da máquina digital. Ele trabalhava na Kodak quando inventou a máquina digital e, na época, a máquina era tão ruim, obviamente, quando começou era ruim, mas ele inventou uma coisa nova. E a Kodak não soube perceber o valor que aquilo teria no futuro. Então, hoje, dispensa comentários, a gente sabe que a máquina tradicional, a Kodak, a gente sabe o que aconteceu. Outra empresa que eu gosto bastante, o Airbnb. Não sei quem já se hospedou ou quem já hospedou alguém pelo Airbnb. O Airbnb é o maior hotel do mundo sem um tijolo, porque ele compartilha as casas, os apartamentos de todo mundo. Então, acho interessante pensar que neuromarketing, armas da persuasão, tudo isso é para a gente convencer alguém a fazer alguma coisa. Mas o Airbnb, ele cria um ambiente de confiança. Então, esses sites, esses serviços que trabalham com Uber, por exemplo, você entra no carro de um estranho, o Uber cria um ambiente de confiança que as pessoas podem tomar decisão baseado nessa confiança. Então, esse é o nosso desafio, que é misturar tudo isso para, no final, oferecer os nossos serviços. Mas eu queria abrir para um bate-papo aqui, tem mais dois aqui, o Solange e o Diego, porque é um papo aberto mesmo, né? Ainda mais tem pouca gente. Então, é mais legal a gente compartilhar, conversar um pouco, vou até parar de compartilhar um pouco aqui. Deixa eu ver aqui, estou apanhando aqui do Zoom. Ah, pronto. Peguei aqui do Zoom. Olha só, vou até parar de gravar agora, porque eu acho que é o seguinte, para quem está online, acho que ficou legal, né? Ficou uma aulinha aqui de neuromarketing, uma persuasão. Deixa eu só, antes de abrir o áudio, para a gente bater um papo, eu queria aproveitar e falar um pouquinho do que é que eu faço, né? Se não esqueço. Para quem não me conhece, eu tenho muitos sites, eu vou mostrar pela ordem de interesse aqui. Eu tenho meu site de palestras, hoje eu faço palestras profissionalmente, então aqui tem o meu site de palestras, inclusive a de neuromarketing, e todas as palestras que eu já ministrei, elas têm aqui o vídeo da palestra, tá? Então, por exemplo, neuromarketing, vocês vão poder assistir aqui a palestra que eu ministrei lá em Salvador. Então, aqui vocês vão poder ver todas as minhas palestras, tá bom? Todos os temas, é só para a gente fechar, poder parar a gravação e começar a conversa. No meu blog, que é o marciocabe.com.br, eu já trabalho aí vários conteúdos, é meu blog que eu falo sobre vários temas, sobre vários assuntos. E o que mais? Eu tenho um projeto da SBAP, é uma empresa de trabalho com apresentações, então neuromarketing, eu dou cursos de apresentações com Prezi, não sei quem conhece, uma ferramenta muito bacana para fazer apresentações. E meu site de origami, não sei quem de vocês gosta de origami, mas, por favor, é o meu projeto mais novo, mas é o projeto que mais está crescendo com mais rapidez. A gente fez trabalhos para o SESC, e a minha intenção é fazer SESCs em todo o Brasil. Tem um projetinho aqui, eu tenho vários projetos, mas tudo, aos pouquinhos, estão todos pegando os trilhos, né? A Confid Education, o movimento Maker, não sei quem conhece, que é o movimento do faça você mesmo, mão na massa. Aliás, eu comecei a dar aula aprendendo a dar aula, né? Fui testando e aprendendo. E aqui no blog da Confid Education, uns conteúdos bem bacanas sobre as novidades desse universo maker aqui. Tá bom? Tem muita coisa legal, os filmes, tem aqui cadê? Enfim, depois tem bastante coisa para vocês verem. Por último, eu vou desligar aqui a gravação. Eu trabalho há 21 anos com marketing digital, pessoal. E aí,
eu tive algumas agências, não deram certo do ponto de vista de negócios, financeiro, acabou tendo seus problemas. E eu estou retomando um projeto de criar coletivos em torno dos temas marketing digital, conteúdo e vídeos. Por exemplo, hoje é um conteúdo sobre neuromarketing que está gravado e vira mais um conteúdo na internet. Então, eu vou parar aqui a gravação. Fica aí, pessoal que está online, mas para quem está assistindo gravado, eu vou parar a gravação aqui para a gente poder bater um papo mais aberto, mais tranquilo, tá bom?